Deus abençoe. Quanto tempo? Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem tabu na igreja, que é depressão e ansiedade. Porque na igreja existe um tabu de cristão não pode ser ansioso ou depressivo, senão você tá longe de Deus, tá em pecado, não confia em Deus o suficiente. E hoje Deus quer falar com nós a respeito disso, que é uma realidade bem grande nas igrejas, e por esse tabu muita gente esconde e acaba não se tratando. Hoje o nosso versículo-chave vai ser lá em Romanos 8, versículos 5 e 6, que diz: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aqui fala claramente que permitir que eu mesmo controle a minha mente resulta em morte. E não só morte física ou espiritual, mas até em morte emocional. A gente sabe que uma pessoa ansiosa, ela não consegue dominar a mente dela. Nem ela, nem o Espírito Santo. Nem ninguém. Quem controla a mente dela é a sua ansiedade. Então ela acaba morrendo espiritualmente, emocionalmente falando. E quando eu li isso, eu fiquei, tá, Senhor, mas poxa, para uma pessoa que sofre de ansiedade não é assim tão simples. Eu não vou deixar que a ansiedade controle a minha mente e pronto, acabou. Ele simplesmente não consegue deixar que o Espírito Santo controle a mente dele. Quando eu fiz esse questionamento, o Espírito Santo me levou lá para 1 Pedro 5,7, que diz: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Tem uma frase do David Leonardo que ele fala: com uma vida emocional destruída, é impossível construir uma vida espiritual saudável. A gente já tem a mente de Cristo, a gente já tem a paz, a alegria e tudo. A gente basicamente só precisa fazer o download, o que é bem difícil para um ansioso. E quando você é cristão, como eu disse no começo, existe uma condenação muito grande. Primeiramente do inimigo da nossa alma e segundamente até das pessoas, até da comunidade cristã, que como se você fosse menos filho por isso. E o Espírito Santo falou comigo fortemente lá em Zacarias 3, dos versículos 1 ao 5, que anula toda a acusação do inimigo contra a gente, em nome de Jesus. Lá diz: então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé, diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. O Senhor disse a Satanás: o Senhor rejeita suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Quando Deus olha pra gente, ele não vê mais a gente, ele vê Jesus, ele vê a marca do sangue do Cordeiro que se entregou para que não haja mais condenação, mas que a gente tenha livre acesso ao Pai e salvação. E continua dizendo: este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que ali estavam: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, removi os seus pecados e agora lhes dou roupas de festa. Só uma pausa. Hoje eu tô num grupo que a gente tá lendo um livro que é Eu Escolho Ser Feliz. E hoje falava que Jesus já entregou a nossa alegria. Ele fala: minha paz eu vos dou, eu te dou a minha alegria. A gente já tem isso. E não só a gente já tem, mas como a gente tem autoridade para acessar isso, sabe? É como uma roupa que uma mãe dá para a filha, mas tá ali no closet. E se ela não acessar aquilo, ela não vai ter. Então a gente tem autoridade em Deus para acessar a paz e a alegria que ele tem pra gente, mesmo em meio às crises de ansiedade. Eu me lembro de uma vez em específico que eu tava tendo crise. Quando eu tenho crise, eu não tendo a parar e só respirar, esperar que ela passe. Não, eu continuo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou limpar a casa, eu tento me distrair, mas não adianta, só piora. E eu podia sentir, o Espírito Santo falou comigo: Ana Clara, só senta, só fica quietinha. Eu podia sentir
a presença do Espírito Santo ali, sabe? Como se ele dissesse para minha alma, acalma-te. Então é a autoridade que vem através da obediência ao Espírito Santo. Eu tenho certeza que cada vez que a gente tem uma crise de ansiedade, o Espírito Santo tá ali. Então é basicamente deixar que o Espírito Santo haja, ao invés de aceitar toda a condenação que vem do maligno, aceitar todos os pensamentos negativos, toda a ansiedade, aceitar que aquilo ali é minha realidade, pronto, acabou. Não, eu não sou ansioso, eu estou sofrendo ansiedade, é diferente. Continuando, veja, removi seus pecados e agora lhe dou roupa de festa. Eu disse, também precisam colocar um turbante limpo em sua cabeça. E eles colocaram um turbante limpo na cabeça dele e o vestiram com as roupas novas, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O Senhor não simplesmente se preocupou em limpar os pecados dele, tirar todo o pecado, mas ele também, a mente dele também precisa ser limpa. Essa mente aqui tá toda bagunçada, tá toda ansiosa, então vamos colocar um turbante nela. Enquanto eu tava, conversando com o Espírito Santo sobre o assunto de ansiedade e tudo mais, ele me levou lá para Efésios 6, nas armaduras de Deus. Mas ele virou assim, Ana, vocês normalmente veem essas armaduras olhando para você, como eu tenho que andar no evangelho da paz, eu tenho que ser justo, eu. Não, olha para essa armadura pensando em mim, é a armadura de Deus. Então muda a sua forma de ver. Lá no versículo 10 de Efésios 6 Paulo diz, uma palavra final, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firme contra a estratégia do diabo. E que estratégia maligna do diabo é a ansiedade. Aí, a partir do versículo 14, ele começa a explicar as partes da armadura. Primeiro eu vou ler todo o versículo e depois eu vou explicar parte por parte. Então, do 14 ao 17 diz, assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz do evangelho para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok, agora vamos por parte. O cinto da verdade. Naquela época, o abdômen era tido como o centro das emoções, porque quando a gente sente alguma coisa, a gente sente frio na barriga. Então, para eles, o abdômen era o centro das emoções. Então, basicamente, colocar o cinto da verdade da palavra de Deus é obrigar as nossas emoções a crer na palavra dele, não naquilo que eu estou sentindo. O que é uma luta para uma pessoa ansiosa, porque ela está sempre confiando nas suas emoções e sendo guiadas por ela. Lá em Romanos 8, versículos 12 e 13 diz, portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhes pede, que é ser controlado pelos sentimentos, pelos pensamentos ansiosos. Porque se viverem de acordo com as exigências delas, morrerão. A couraça da justiça. A couraça protege a região peitoral. Isso significa que a justiça protege a nossa alma, o nosso coração. E focando que é a justiça do Senhor. Ele é justo. E lá em Números 23, versículos 19 ao 21 diz, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Ouça, recebi ordem de te abençoar. Deus abençoou e não posso anular sua bênção. Quando ele olha para você, não vê maldade alguma, não vê calamidade à espera de Israel, pois o Senhor, seu Deus, está com eles. Foi aclamado como seu rei. Deus vê Jesus em você. Deus não te define pelas suas crises, pela sua depressão. Ele te define pelo sangue precioso de Jesus. Agora, os calçados da paz do evangelho.
O calçado apropriado faz com que, a gente ande melhor, a gente ande confortável. E lembrando que é a armadura de Deus. Então, é a paz que Jesus conquistou pra gente. Lá em Romanos 5:1 diz: tendo dito isso, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 19, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então você pode caminhar com a certeza que você tem paz com Deus, que não há condenação, que Ele não olha a sua transgressão, mas Ele olha para Jesus. O escudo da fé. O escudo é usado para proteger das flechas e ataques do inimigo. Nossa fé em Deus nos protege das flechas do nosso inimigo. A gente vê Jesus usando esse escudo da fé dele em Deus, junto com a palavra de Deus, lá em Lucas 2, quando o diabo vai tentar ele, e ele fala para ele se curvar diante dele, fala que vai dar os reinos dele, fala para ele transformar a pedra em pão, mas ele confiava que Deus era o seu sustento. Ele confiava que mesmo que naquela hora ele estava passando pelo deserto, Deus era com ele. É sobre quem Deus é, não sobre o que eu tô passando. Cara, eu já tive vez de eu ir pra igreja e eu tenho uma crise de ansiedade no banheiro antes de entrar no culto. E, cara, eu tava lá no culto, adorando, louvando a Deus. Eu lembro nesse dia, tinha até uma pessoa olhando, tipo, cara, essa guria, ela se empolga no louvor. E enquanto essa pessoa me olhava, e o inimigo acusa, você tava tendo crise de ansiedade ainda agorinha. O Espírito Santo me confirmava que é a fé que eu tenho em Deus, é a força que Deus me dá. A minha alegria, a minha paz está nele. E eu posso ser feliz nele, mesmo em meio ao caos. Mesmo que ele não me cure hoje da depressão, mesmo que ele não me cure hoje da ansiedade, eu posso ter paz e alegria mesmo no meio dela. O capacete da salvação. O capacete protege a cabeça, logo, os nossos pensamentos. Uma mente ansiosa está sempre acreditando nas mentiras da sua ansiedade. Mentiras sobre preocupações do futuro. Mentiras sobre, eu não sou digno o suficiente. Enfim, um turbilhão de coisas. Lá em João 14, versículos 26 e 27, Jesus disse: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês e nem tenham medo. E por último, a espada do Espírito. A palavra de Deus é a nossa espada, que usamos para atacar todos esses inimigos intrusos da nossa mente. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Quando você estiver ansioso, tenta praticar de abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E ela é capaz de separar, ela é como uma espada de 2 gumes, ela separa tudo. Então ela vai separar os teus pensamentos mentirosos e aquilo que é verdade sobre quem você é. Então que a palavra de Deus seja a tua espada nesses dias, em nome de Jesus. E Ana, como fazer isso se eu não tenho forças? A resposta tá na última parte da armadura, lá no versículo 18, que fala: ore no Espírito em todas as ocasiões. E oração é basicamente conversar com Deus. E Jesus nos ensinou como orar. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 11, versículos 2 ao 4.
Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Na oração que Jesus ensinou, ele nos lembra que Deus é Pai, então ele cuida da gente. Ele é santo e ele é rei. Ele cuida de mim. Ele tem controle de tudo em suas mãos e ele me leva a andar em santidade, porque ele é santo. Depois, ele ensina a gente a pedir a manifestação do reino de Deus. Segundo Gálatas 5, ao lermos os frutos do Espírito, vemos que esse reino é cheio de amor, de amabilidade, de paz, de paciência, de mansidão e de domínio próprio. Em seguida, ele ensina a gente a pedir o pão nosso de cada dia. É viver um dia de cada vez. E não deixar que a ansiedade te controle e você esteja vivendo daqui 1 ano, 2 anos, 1 mês na sua mente e esteja sempre preocupado com isso. Lá em Mateus 6,34, Jesus disse: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E ele também nos ensina a pedir perdão a Deus, como a gente perdoa aquele que peca contra nós. Muitas vezes é muito mais difícil a gente se perdoar do que perdoar o outro. A gente se culpa. Meu Deus, eu tive outra crise. Meu Deus, eu não deveria ter feito aquilo. Meu Deus, como que eu tô assim? Então, que hoje você peça ao Espírito Santo para te ajudar a se perdoar. Se você tem alguma raiva, alguma mágoa de você mesmo, se você se culpa por alguma coisa. E por último, Jesus nos ensina a pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação. A tentação de ser sufocado, minado pelos nossos pensamentos intrusos e nossas ansiedades. Que a gente não deixe mais isso roubar toda a nossa alegria. Que a gente escolha lutar todos os dias. Lá na igreja tem uma moça, ela é a esposa do pastor. Pra você ver que todos nós somos gente. E ela passou uns 3 anos depressiva. E ela chegou num nível tão profundo que ela não conseguia ler a Bíblia. Ela tinha que assistir programa, sabe, besta, porque qualquer coisa que ela assistisse era gatilho. E nesses momentos, a mãe dela lia a Bíblia pra ela. Nesses momentos, a mãe dela sentava com ela e assistia programa besta. Teve uma vez que uma amiga minha estava assistindo um programa, uma série engraçada e estava rindo. Veio uma pessoa e falou: ué, mas você não estava depressiva? E, cara, depressivo também tem que ter uns momentos de alegria. É isso que mantém a gente, sabe, going. E Deus também está numa série engraçada, num abraço apertado, num rolê com um amigo que te faz esquecer um pouco os teus problemas. Deus usa pessoas com graça e poder. E se você tá num nível tão profundo que você não consegue nem ler a Bíblia, que você não consegue nem orar, não se isola, porque a nossa tendência nesses momentos é simplesmente nos isolar. Mas que em nome de Jesus, sabe, você peça ao Espírito Santo para te lembrar de alguém que você possa ligar. Ei, ora por mim. Ei, lê um versículo para mim. Sabe, um versículo por dia, aquela pessoa lê para você, você fica meditando naquilo todos os dias. Nem que seja um versículo que você medite por uma semana inteira. A palavra de Deus tem poder. Um versículo tem o mesmo poder que 10 versículos. Não se isola e procura ajuda. Tinha uma época que eu fiz parte de uma liderança que tinha esse tabu de cristão não faz terapia. Só que, cara, tem um profissional para cada coisa. Se o seu coração tá machucado, você vai no cardiologista. Se o seu cérebro tá machucado, você vai no neurologista. Então, por que não ir no médico de mente quando a sua mente está doente? Senhor, Deus pode curar do nada, sem você precisar de terapia. Mas às vezes Ele quer que a gente passe por um processo. E o foco de Deus principal em cada processo é nos levar mais para perto dele. Então, mesmo que você esteja passando por algo muito difícil, continue firmado na rocha que é Cristo. Continue praticando a palavra de Deus e não se culpa.
Quando eu tava com as minhas crises, tinha dia que eu tinha tipo 3, 4 crises no dia. E eu ficava muito irritada. E eu tive depressão pós-parto. Então eu ficava muito irritada com a Hailey. Ela chorava e eu, ai, que raiva. E eu saía de casa depois de ter tido um surto, ia orar a Deus, ia cantar no altar e eu me sentia tão culpada. E Deus me lembrava, Ana, isso daí não é você, isso é depressão. E teve a minha líder de louvor, falou, Ana, coloca toda a culpa na depressão pós-parto, não é você. É a depressão pós-parto. Então que a gente vem entender isso, não somos nós. É a depressão, é a ansiedade. E tá tudo bem. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Faz o que você consegue hoje. E também, sabe, procura se cuidar. Sei lá, um dia que você... hoje eu tô animada pra fazer um penteado. Faz um penteado. Porque quando a gente tá tão profundo, a gente não tem vontade de se cuidar. A gente não tem vontade de comer. A gente não tem vontade de nada. Então, um animozinho que você tiver, aproveita. Sai pra passear com tuas amigas. Sai pra fazer alguma coisa diferente. Em nome de Jesus. E pra finalizar, como sempre, a gente vai louvar a Deus, a gente vai orar em formas de canções. Aqui foi outra coisa que também me sustentou muito. Tinha vezes que eu não sabia o que orar. E eu simplesmente colocava um louvor e aquele louvor se tornava uma oração. E Deus acabou de mudar. Ao invés de a gente cantar pra Ele, Ele quer cantar pra gente. A música é em inglês, mas eu vou colocar a legenda. Everything happens for a reason, but you don't know what you don't know. And you never have peace if you don't let go of tomorrow. 'Cause it ain't even fate till your plan falls apart, but you still choose to follow. If it doesn't make sense right now, it will when it's over. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. Giving to your feeling is like drawing in the shallows. Oh, you gotta keep believing, even if the middle of the unknown. 'Cause grace will be there when you come to the end of your rope and you let go. It may feel like you're going down now, but the story isn't over. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then He's not done. No, He's not done with you yet. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then He's not done. No, He's not done with you yet. There will be joy in the morning. E todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça,